O Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde foi criado a partir de uma audiência pública. Welcome to Polycom Conference Recorder Playback Service. No Supremo Tribunal de Justiça, sob o comando do então presidente Conference recording has started. da Corte, que também era presidente do CNJ, e fez uma audiência pública sobre a questão, uma demanda especial sobre saúde, e ele entendeu que a complexidade era tão grande que deveria ouvir todos os interessados. Então, o ministro Gilmar Mendes, quando percebeu a dimensão do que seria uma ação relacionada à saúde, entendeu por bem ter uma atuação preventiva. Então, ele criou o que se chama o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, que é composto por um comitê executivo nacional que dá as diretrizes básicas, e cada estado da federação tem um comitê executivo estadual. Esse comitê é dirigido por um juiz federal e um juiz estadual, porque lá nós temos jurisdição federal e jurisdição estadual, que no caso específico da saúde temos sobreposição de atuação. O mais antigo, no caso eu, por ter cabelos brancos, foi a quem coube a direção do comitê no Rio Grande do Sul. Esse fórum foi instalado em novembro de 2010, então estamos atuando já há 4 anos. Tá, agora prometo não esquecer mais. Bom, quais foram as metas quando da criação do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde? Identificar as causas da judicialização, reduzir ou qualificar a quantidade de demandas e criar ferramentas de apoio aos magistrados, câmaras técnicas, câmaras de conciliação e câmaras de mediação. Câmaras técnicas é o que nós estávamos falando, os senhores estavam sendo o objeto do curso que os senhores estavam participando aqui. Então, essa medicina em evidência seria uma forma, né, da Câmara Técnica. Então, seria um órgão formado por médicos que dariam apoio aos magistrados sempre que eles sentissem necessidade. A Câmara de Conciliação é mais... Porque nós temos, no Brasil, nós temos a medicina pública e a medicina chamada suplementar, além da medicina privada. Então, no âmbito da medicina suplementar, é possível fazer a conciliação. Então, a ideia é chamar as partes interessadas e compor uma solução. E a Câmara de Mediação é voltada ao direito público, né? Em princípio, o gestor público ele não pode conciliar, ele só pode fazer o que está dentro da lei. Mas a Câmara de Mediação justamente tem esse objetivo, chamar o gestor e dizer a ele, olha, essa é a situação, você tem como fazer ou temos que dar prosseguimento à ação? O importante nesse trabalho é uma questão de organização judiciária. Então, cada país, né, tem a sua própria organização judiciária. Nós, no Brasil, temos 3 níveis, né? Nós temos os juízes de primeiro grau, temos os desembargadores, que são os juízes de segundo grau, e temos os ministros, que são das cortes superiores, o Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o equivalente à Corte Constitucional dos senhores aqui. E também temos um sistema de saúde que no Brasil ele é tripartite. Então nós temos a organização com responsabilidades que são da União, responsabilidades que são dos estados e as responsabilidades que são dos municípios. Então, isso pode ver então, que tem uma complexidade. Nós temos duas justiças, a federal e a estadual, com 3 níveis de jurisdição, e temos um sistema de saúde tripartite, onde a União, o Estado e os municípios têm suas responsabilidades. E uma característica interessante, no caso específico, vamos dizer, dos medicamentos, é que a farmácia municipal, no interior de um estado, vamos dizer, vou dar o exemplo onde eu fui juiz, em Quaraí, fronteira com o Uruguai, a farmácia de lá dispensa medicamentos que são de competência do município, de competência do Estado e até de competência da União. Então, para o cidadão comum ou para um advogado que não está bem inteirado de como funciona o sistema, ele tem a ideia de que é o município que é o responsável. Isso nós vamos ver a seguir quais as implicações que isso traz. Muito bem, qual é
esses anos de trabalho no Comitê Estadual do Rio Grande do Sul, e até uma característica que é importante salientar, quando criado o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, foi feito um levantamento das demandas de saúde. E o estoque, na ocasião, em 2010, era de 240 mil ações com postulações de saúde, internação, medicamentos, tratamentos. E a metade dessa demanda, 120 mil ações, tramitavam no Rio Grande do Sul. Então, isso nos trouxe uma grande preocupação para tentar saber o porquê que o Rio Grande do Sul era campeão nas demandas. E para enfrentar isso, nós entendemos de criar o que nós chamamos de ação de planejamento e gestão sistêmicos com foco na saúde. E, para garantir a eficácia dessa nossa ação, nós focamos especificamente no fornecimento de medicamentos, na formação de uma rede de fornecimento de medicamentos. E isso não quer dizer que não se trata do resto, mas esse foco faz com que o nosso projeto dê eficiência ao que está se fazendo. Muito bem. Qual é o básico dessa ação de planejamento de gestão sistêmica? É um princípio básico que nós vemos, que a lei garante, mas a realidade nega. Então, nós temos uma lei garantindo a prestação de saúde, mas, na realidade, essa prestação de saúde não ocorre. No Brasil, foi feito um levantamento com 500 mil pessoas, de um instituto internacional, onde perguntaram o porquê do crescente desrespeito à natureza, à dignidade humana própria dos demais que ocorre no Brasil. E o que a população mais apontou, pasmem, foi a ausência de valores. Então, há um sentido que no Brasil os cidadãos têm uma ausência de valores. Então, precisamos analisar o que é isso. O que são valores? São formas que nós temos de perceber o mundo e agir a partir disso. Então, como é que nós percebemos o mundo? É a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Esses são os nossos sentidos. Isso faz com que nós nos inteiremos enquanto sociedade. Isso vai gerar o quê? O sentimento de gosto e não gosto. Quero e não quero. Então, isso é o condicionamento do exterior que faz com que os nossos sentidos se revelam. Então, aquilo que eu gosto eu quero para mim e aquilo que eu não gosto eu quero afastar. Então, essa é mais ou menos a base da nossa maneira de ser enquanto pessoa. Então, eu quero ter ou não quero ter, ou eu não posso ter. Então, isso influi na economia, na corrupção, nos feudos, nas vaidades, porque nós queremos ter poder. Então, pasmem, um cidadão lá que atende um posto de saúde num município distante, ele tem o poder de dispensar ou não dispensar um remédio para a pessoa se ele gosta ou não gosta. Então, vejam bem, isso se reflete na atividade pública porque a pessoa busca o serviço de saúde e a pessoa diz, não, eu não vou lhe dar porque você não tem direito, e aí tem que recorrer à justiça por simples vaidade ou tentativa de exercer o poder. Muito bem. Com base nessa premissa, é que é necessário desenvolver o pensamento sistêmico. Então, nós precisamos sair daquela visão cartesiana que nós temos, que dissocia e separa o espírito da ciência, a mente do corpo, o sujeito do objeto. É aquela questão do que é meu e o que é teu. Então, isso dá um ciclo dos extremos. A pessoa tem duas maneiras de agir dentro do seu convívio social. Ou ele é vítima, ou ele tem o poder de punir. Então, essa é uma posição, essa relação, essa dualidade que tem na visão cartesiana. Essa visão cartesiana ofusca o pensamento de conjunto. Então, vamos dizer, o magistrado, ele está ali com a petição, com o processo, eu vou dar a sentença e não estou nem preocupado com que resultado isso vai ter. Isso tem pessoas que pensam assim. Então, o que é preciso? É que preciso ter um pensamento sistêmico. Qual é a conclusão, então? Nós precisamos sair do pensamento linear individualista, que reflete uma inefetividade, para ter um pensamento sistêmico.
onde nós conseguimos garantir efetividade, sustentabilidade e paz. Nós precisamos perceber o sistema como um todo, as relações e as interconexões que tem no nosso trabalho. Então, esse é, vamos dizer, a essência da nossa atividade enquanto no comitê buscando os resultados. Esse gráfico, mais ou menos, representa o que nós falamos até agora. Vocês podem ver que a coisa é circular, tem as necessidades, tem os eixos da sustentabilidade, tem a integração dos três setores, que é o público, o privado e a sociedade civil organizada. É necessário mapear as necessidades e depois atender essas necessidades. E então isso dá o ciclo completo entre os efeitos públicos e a rede de cooperação é que vem a produzir esse resultado. Muito bem. Então, o que essa ação tem por objetivo? Detectar os motivos que levam à intervenção da justiça em demanda de saúde. Por que nós, do judiciário, somos procurados pelo cidadão para prestar uma solução? Coisas que deveriam ser resolvidas na administração pública, no gestor público. Em princípio, a ideia é essa. Se nós temos um critério, nós temos um sistema organizado, por que ele não funciona e as pessoas precisam recorrer ao judiciário para ter atendido a sua demanda de saúde? Então, também nós estamos atuando junto à administração pública ou gestor privado para buscar soluções para esse conflito. Antes da judicialização, nós estávamos assim. Eu era juiz lá em Quaraí, tinha 500 processos. Uma maravilha, tempos saudosos, assim, que a gente tinha pouca coisa para fazer. E naquele período, o juiz ficava sentado, como eu estou aqui agora na mesa, e não saía do lugar, esperava que as pessoas viessem a mim. Então, e quem é que tinha acesso ao juiz? Não era todo mundo que tinha acesso ao juiz, eram só o Ministério Público, a Procuradoria, a Defensoria Pública, a Advocacia. Tudo se resolvia no diálogo entre os atores do sistema de justiça e o juiz. Com a judicialização da saúde, o que ocorreu? Teve um novo desafio para o judiciário. E o que nós temos? Os gestores reclamam, o senhor deu uma decisão e tirou o dinheiro do orçamento. Não, peraí, eu não sou culpado por isso. A judicialização da saúde inicia com a prescrição médica. Eu não fui procurar ninguém para dar um amparo constitucional. Nós, aqui, certamente, o doutor Fernando não sai atrás de um amparo constitucional. Eu quero ver aqui como é que eu vou incomodar o ministro da Saúde. Eu quero aí, tomar dele aí R$1 milhão para qualquer coisa. Não é isso que acontece, É o contrário. O cidadão busca o seu sistema de saúde, tem uma prescrição médica, vai no gestor público e não consegue ter atendido a sua necessidade. E nós constatamos no Rio Grande do Sul e no Brasil em geral que há duas situações bem distintas. Temos a deficiência da gestão, onde nós temos a maior parte das demandas. O gestor não faz o que ele devia fazer. E isso vai judicializado. Chegamos ao ponto do próprio atendente do posto de saúde, que deveria fazer um encaminhamento administrativo e dizer, olha, procure a Defensoria Pública, que é mais rápido. Então, já constatamos que estava havendo um vício já de origem. E depois tem as questões de ausência de previsão legal, que até era o foco aqui, vamos dizer, a medicina baseada em evidências, que foi o foco do curso, está centrado em novas tecnologias, em novos medicamentos, que muitas vezes a aplicação da medicina dos médicos está muito à frente da velocidade que o gestor público tem de admitir ou não, ou de analisar a conveniência política ou até médica, econômica, de incorporar ou não um determinado tratamento. Muito bem, com a judicialização da saúde ficamos assim. E nessa situação, o que eu, como magistrado, quando chegava o advogado para falar comigo, olha, fala rápido que tenho aqui meus processos para despachar. Então, foi criando essa mentalidade
dentro da magistratura, que eu tenho que trabalhar, não posso falar com ninguém. Mas o que foi, com a criação do Conselho Nacional de Justiça e com a visão do então ministro, e ainda ministro Gilmar Mendes, enquanto presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ele criou uma visão nova do juiz proativo, né, o magistrado proativo. Então, nós temos que sair de trás da mesa. Agora não posso por causa da videoconferência, porque eu queria fazer a palestra em pé, mas Being recorded. O questionamento da maior parte dos meus colegas: não, mas se eu sair de trás da mesa para falar com os atores que estão interferindo no sistema da judicialização da saúde, eu estou perdendo a minha isenção. Aí, o que eu digo a eles? Não, vocês não estão discutindo o caso concreto, o individual, o caso específico. E até quando eu dou palestras para os outros, o sistema de saúde, eu também ressalto bem isso. Olha, não adianta procurar o juiz depois que ele deu a liminar. Ele não vai mudar a posição. Você tem que procurar o juiz para dialogar antes que tenha demanda. Aquilo que já está ajuizado não adianta discutir. Quer dizer, temos que discutir antes do porquê que o juiz está tirando o dinheiro do município quando deveria tirar do Estado. Então, esse diálogo tem que ser feito não vinculado a um determinado processo. E isso, então, não cria a questão do vínculo ou do comprometimento do magistrado, porque o magistrado está dialogando no abstrato. Tá? Então, estamos buscando identificar os problemas e com a identificação dos problemas, buscar uma solução, mas eu me tenho o direito de, no caso concreto, eventualmente até julgar diferente daquilo que é meu discurso, porque naquele momento me convenço que a situação individual é diferente daquela e que eu estou pleiteando administrativamente dentro da nossa atividade de diálogo. Vocês vão dizer, bom, mas da onde isso sai? Né? O mapa estratégico do Poder Judiciário prevê isso como a atuação institucional. Eu vou destacar, porque ali é muito pequeno, eu vou destacar, então, dentro do mapa estratégico do Poder Judiciário está a atuação institucional. Então, há uma visão de que o juiz deve fortalecer e harmonizar as relações entre os poderes, setores e instituições. Harmonizar já está... Quando eu falei do gráfico, né, estava lá harmonizar. Né? Então, vocês veem que há uma inter-relação entre a atividade do comitê e do fórum com a própria visão institucional do Poder Judiciário. Então, visando aprimorar a comunicação com os públicos externos, e com essa atuação proativa, nós estamos promovendo a cidadania e disseminando valores éticos. Né? É uma atuação efetiva, não é só dar a sentença e depois ver como é que vai ser o resultado. Né? É uma atuação mais positiva. E a função do magistrado no comitê o magistrado dentro de toda a estrutura, a pessoa que tem maior autoridade e maior respeitabilidade e, se não é pelo cargo, é até pelo reconhecimento da atuação da sua própria atuação. Então, isso não quer dizer que ele vai fazer tudo. Né? No comitê, ele administra, dirige, mas poderá ter, por exemplo, um promotor público ou um defensor público que tenha mais dinamismo, mais facilidade de diálogo, que seja a pessoa que faz realmente funcionar o comitê. E o objetivo é atuar junto à administração pública, ao gestor privado, buscando as soluções. Muito bem. Então, nós temos a situação do juiz buscando os demais componentes do sistema de justiça e, num passo seguinte, né, promovido, então, por essa iniciativa do CNJ, o diálogo entre os dois sistemas, o sistema de justiça e o sistema de saúde. Aí estão enumerados, para nós, lá estão os agentes desses dois sistemas. E o que se promove? Esse diálogo. Então,
todos dialogam com todos. As primeiras reuniões dos comitês, cada um saca a sua arma e põe em cima da mesa, porque ninguém quer abrir mão do seu ponto de vista. E, gradativamente, as pessoas vão criando vínculos, porque o gestor pode encontrar no prestador um vínculo. Mas esse problema eu também tenho. O defensor público pode encontrar no procurador do Estado um ponto de concordância. Não, mas isso também tem. Então, à medida que o diálogo vai se desenvolvendo, as pessoas vão criando confiança umas nas outras e a busca da solução se torna mais viável. Como resultado disso, eu posso citar aqui o exemplo do trabalho da Defensoria Pública. Por que Defensoria Pública? A maior parte das demandas no Brasil, a porta de entrada através da Defensoria Pública. Então, o que se concluiu? Só se consegue diminuir a demanda se a Defensoria Pública mudar o seu posicionamento. E isso nós conseguimos, dentro da instituição, esclarecer que a atuação deles poderia, sem deixar de atender a necessidade do povo, que é buscar a solução da sua demanda por um tratamento de saúde, que a Defensoria pode conseguir isso sem a necessidade de ajuizar. Principalmente porque o principal foco da nossa judicialização é a questão da falta de gestão. Então, aqui, vocês podem ver que tem uma evolução. Né? Vocês podem ver que o número de ações foi crescendo, né? E quando começou a mudar o posicionamento da Defensoria Pública foi em 2011. Vocês podem ver que até 2010 o número de ações foi crescendo. Em 2011 já ficou caracterizado que havia mais solução extrajudicial do que judicial. Então, o que o defensor público faz? Levanta o telefone e fala com o gestor: olha, tem um cidadão aqui pedindo isso, o que aconteceu? Eu não sei, nem sabia. Nós vamos ver a seguir por que nós temos essa característica no Brasil. O gestor não precisa nem saber para o cidadão buscar o judiciário, né, para ter um atendimento no sistema de saúde. E já no ano de 2012, vocês virem aí que tem de 4.352 atendimentos, 3.800 foram soluções extrajudiciais e só 539 situações foram ajuizadas, que é justamente aquelas situações assim, ou a receita é off-label, ou é a questão dos medicamentos fora dos protocolos, ou essas questões de alto custo, novas tecnologias. E isso, no nosso entender, é exatamente o que cabe para nós, é o nosso trabalho enquanto juízes. Muito bem. Agora, já passo para a segunda parte da minha exposição, que é a análise das diversas conclusões da nossa atividade. Eu achei que essa parte, em função da natureza da atuação dos senhores, seria a mais interessante. Muito bem. Quais são as constatações? A primeira, básica, evidente, óbvia, né, que toda ação judicial tem por base uma subscrição médica. Né? Se a pessoa não for no médico, não vai ter ação judicial. E a pergunta primeira é: essa prescrição respeita os protocolos clínicos? Então, nós temos uma característica que mesmo médicos atendendo nos postos de saúde público, eles atendem o cidadão como se estivesse no seu consultório particular. Então, eles dão o medicamento não dão com princípio ativo, dão com a marca, erram na posologia, enfim. E um levantamento que se fez no início é que pelo menos 62% dos médicos, apesar de estarem na rede pública, receitam pela marca. E também a outra pergunta é: o sistema de saúde prevê o tratamento que foi subscrito? Também se percebe que o próprio médico do sistema público prescreve um tratamento que não está previsto no sistema. Isso é muito curioso. Então, ele atua, vamos dizer, o médico que está no sistema público atua como se estivesse no seu consultório particular. Muito bem. No que toca especificamente ao que se discutiu aqui na questão da
das novas tecnologias e dos tratamentos de alto custo. O que se exige dos médicos? E até esqueci de tirar da pasta, tem o nosso livretinho onde tem todo o conteúdo, depois eu mostro para vocês. Primeira coisa, o médico tem que fazer uma declaração de ausência de conflito de interesse. Então, ele não pode ter sido pago pelo consultor, pelo laboratório para fazer uma viagem, ou receber qualquer benefício, ou ter feito um tratamento experimental com aquela medicação. Então, isso ele tem que declarar, né, e eles não gostam de fazer isso, né? Diga-se de passagem, o médico não gosta, né? O Leonardo está confirmando aqui que médico é médico, né? Depois, e também a necessidade de um laudo pormenorizado dizendo do porquê aquele tratamento é o indicado. Também ele deve dizer se ele já esgotou todos os tratamentos previstos nos protocolos e se não fez, o porquê, né? Porque ele pode perceber que aquele cidadão, nada do que está previsto nos protocolos vai funcionar, mas ele precisa justificar isso. E o médico não gosta de fazer isso, né? E a Defensoria Pública tem sido um para-choque assim, de muitos conflitos, porque o defensor liga para o médico e o médico diz, eu não preciso fazer nada disso. Mas aí tem todo um trabalho de conscientização do médico que isso é importante, porque é diferente a atuação dele na área pública ou na privada, né? Então, se ele está no consultório dele privado, vamos dizer, se eu vou no médico e ele me prescreve uma coisa pela marca e eu quiser pagar do meu bolso, não tem problema nenhum. Agora, se é com recurso público, isso tudo tem que ser justificado, é uma consciência que a gente precisa ter. Bom, na questão das novas tecnologias, perguntas, né? A evolução da medicina e das tecnologias relacionadas deve ser incorporada aos protocolos da saúde pública? Então, isso é uma pergunta. A velocidade com que o sistema, os ministérios de saúde, para incorporar, é adequada? Os critérios que eles usam são adequados? E quais são esses critérios de incorporação? Há transparência nesses critérios? Quer dizer, nós, enquanto juízes, nós podemos acreditar quando o Ministério da Saúde diz que aquele medicamento não deve ser usado porque não está incorporado? Mas não está incorporado por quê? Porque eles não têm vontade de incorporar, ou porque o processo deles é muito lento inclusive no Brasil, essa questão da incorporação era demoradíssima, e à medida que as decisões judiciais foram garantindo os tratamentos não previstos, eles se deram conta que eles precisavam acelerar as suas avaliações para que, se fosse negado o tratamento, eles estivessem justificados, né? Olha, nós não incorporamos tal tratamento em razão disso. Então, nós, enquanto juiz, aí teremos condições de avaliar se devemos respeitar o critério do Ministério da Saúde ou, né, vamos dizer, mediante uma consulta a um instituto como o Croquem, por exemplo, olha, não, realmente, para essa situação, o tratamento postulado está adequado, apesar de, no Ministério da Saúde, isso não está previsto, mas a situação peculiar, no caso concreto, é diferente, então, vamos adotar isso. Por que eu coloquei se a decisão judicial pode ou não interferir nesses critérios? São duas questões. O critério de avaliação, estão bem claros os critérios do Ministério da Saúde de incorporar ou não? Então, cabe ao Poder Judiciário interferir nesses critérios, ou, ao contrário, com as nossas decisões reiteradas, nós estamos influindo para que o Ministério da Saúde incorpore. Vamos dizer, nós temos o exemplo de vários estados em que, um exemplo simples, agora, recente, no Rio Grande do Sul, tantas as decisões dos magistrados no sentido de que deve ser definido fralda para bebê e para idosos, que acabaram incorporando a entrega de fraldas. Então, uma questão, o Ministério da Saúde não prevê isso, mas o Estado concluiu que era muito mais barato ele incorporar e fornecer de imediato
do que ficar atendendo decisões judiciais que nós sabemos que tem um custo maior. E a decisão judicial tem força precursora? Eu digo que sim. Eu vou dar o exemplo no Brasil do tratamento do AIDS, que até foi das postulações que foram precursoras da demanda, da grande demanda hoje da judicialização da saúde. Foram as pessoas que tinham a doença e que chegavam ao judiciário e queriam o tratamento, que era caríssimo na época. E o que as decisões judiciais fizeram? Fizeram com que o Ministério da Saúde incorporasse, né? Depois houve a quebra das patentes e hoje o Brasil é exemplo para o mundo inteiro, não sei se ainda é, o Leonardo pode confirmar, na questão do tratamento do AIDS. E iniciou tudo com decisões judiciais. Então, nós realmente temos uma força precursora. Muito bem. Com a criação da Câmara Técnica, o que é a Câmara Técnica? Nós temos uma prescrição médica e nós estamos buscando a opinião de outro médico. Né? É isso, né? Nós queremos confirmar aquela prescrição. E aí, a pergunta é, se nós acatamos a opinião da Câmara Técnica diferente da prescrição do médico, o que acontece? Nós temos força de obrigar que o médico faça o tratamento de acordo com o que nós estamos definindo? Ou o médico tem direito de dizer, não vou fazer assim? Né? Ou eu faço da maneira que eu prescrevi ou não faço. Eu acho que é um direito que o médico tem. E aí, qual é a situação do cidadão? Ele vai ter que procurar um médico que faça de acordo com a nossa decisão judicial. Então vejam o quão importante é o trabalho do comitê, porque essa nossa decisão judicial ela tem que ser coerente com todo o sistema de saúde, né? Porque ela tem que ser aplicável à nossa decisão. E se houver a recusa, como é que o paciente onde é que fica, né? Ele fica num linguajar comum, sem pai nem mãe, né? Qual é a nossa situação no Brasil? O contraste da jurisprudência com a realidade. Nós temos, na jurisprudência, pela Constituição, uma interpretação que o cidadão pode buscar a justiça sem esgotar a via administrativa. No início, na minha carreira como juiz da Fazenda Pública, de Direito Administrativo, era fácil. A primeira coisa que eu olhava, tem pedido administrativo? Não tem? Indefira a liminar e comprove o pedido administrativo. Mas agora, com essa interpretação jurisprudencial que o cidadão não precisa buscar primeiro a fase administrativa, como é que eu posso exigir de um gestor um fornecimento de saúde se ele nem sabe que o cidadão está necessitando daquilo? Então, o levantamento que nós fizemos é que 84% das demandas não tinham esse pedido prévio. E se nós colocarmos na nossa decisão liminar, comprove a postulação administrativa, se entra com agravo, o tribunal dá o agravo. Então, nós estamos usando artifícios. Por que não está inscrito no sistema administrativo? Né? Enfim. E a outra questão que nós temos bastante problema é a questão da solidariedade. A Constituição diz que é tripartite e que os três entes são igualmente responsáveis pelo tratamento de saúde. Mas nós temos uma lei que dá as atribuições, o que é da União, o que é do Estado, o que é do município. Então, nós defendemos a ideia, a linha doutrinária, que dentro da solidariedade nós temos que reconhecer a subsidiariedade. Então, se a lei infraconstitucional está dizendo como é que deve ser feita essa divisão, nós, enquanto magistrados, nós temos que acatar essa subsidiariedade na solidariedade. Muito bem. Nós temos a origem da judicialização, basicamente, é que o cidadão não confia, né? Então ele nem vai pedir o administrativo porque ele sabe que não vai conseguir. Então ele busca diretamente a Defensoria Pública para ter atendimento da sua demanda de saúde. Então isso prova realmente o gestor ineficiente ou em função dessa não necessidade de pedir
a solução administrativa, o gestor não sabe e não tem culpa. Então, por isso o trabalho nosso, enquanto comitê, é importante, porque essas questões são solucionadas antes da judicialização. E a porta que nós encontramos é a Defensoria Pública. O cidadão chega lá, ele é um para-choque, é uma mola. O cidadão chega na Defensoria, a Defensoria devolve, mas já com o caminhamento correto. Não faz o cidadão ser um ping-pong que vai de um lado para o outro, né? Isso é um desrespeito para o cidadão, já dá um encaminhamento direto. E o que é importante também analisar? Quem mais judicializa? Quem mais entra com ação? É o Ministério Público. Lá no Brasil, o Ministério Público tem direito de entrar com ação individual também. É a Defensoria Pública ou os advogados privados? Com esse trabalho que nós desenvolvemos, nós concluímos que as demandas que são aforadas pela Defensoria Pública já têm uma determinada confiabilidade, porque já esgotam toda essa situação, conforme o gráfico que nós mostramos antes, que se a Defensoria chega a entrar com ação é porque ela já esgotou todas as situações administrativas possíveis e não tem solução. E o advogado privado? O advogado privado, então nós olhamos com outra perspectiva as demandas que são ajuizadas pela advocacia privada. Muito bem. Agora vemos a questão do ponto de vista dos direitos humanos. Também um questionamento. A decisão judicial em processo de saúde garante um direito humano? Acho que todos nós aqui podemos dizer que sim, né? Até muitos países, não sei se é o caso específico da Costa Rica, que nós temos o direito à saúde garantido na nossa Constituição. Tem muitos países que não, que interpretam através da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa afirmação do direito individual ele não prejudica o direito coletivo? Então, esse é um conflito que nós, magistrados, temos e aqui já foi expresso isso, né? Uma decisão judicial que representa um custo expressivo para o administrador, estamos garantindo um direito humano em benefício de um cidadão e prejudicando a coletividade, em tese. Então, isso é direito humano? É garantir um direito humano ou não? Então, é um questionamento que nós temos presente sempre. E isso não seria priorizar o individual sobre o coletivo? A nossa decisão judicial garantindo um direito humano não estaria justamente respeitando a igualdade que nós deveríamos propor para todos, né? Garantir de todos? E uma questão que me fizeram, que eu fiquei muito pensativo em relação a isso. Se pode afirmar que a decisão judicial é uma fraude ao sistema público? Porque se o sistema público está todo organizado, né, dentro de um critério legal, dentro de portarias, nós, com a decisão judicial, nós atravessamos tudo, né? Então, tem pessoas que me perguntaram, mas a justiça, então, não é um sistema de fraude, não é uma forma de fraudar toda uma organização, todo um projeto? Eu diria assim, se eles funcionassem, se o sistema de saúde funcionasse bem de acordo com o que está previsto, eu até poderia admitir que sim. Mas no nosso caso, no Brasil, não funciona. Muita coisa funciona muito bem, mas tem muita coisa que não funciona. Então, não posso entender que é uma fraude quando eu estou garantindo algo a um cidadão daquilo que deveria ser feito, mas não está sendo feito. Muito bem. Agora é o ponto nevrálgico, né? A questão dos interesses implícitos nas demandas de alto custo. Até nós nos questionamos no Brasil do porquê que aquela coisa simples também não funciona, né? Nós temos os interesses econômicos da indústria farmacêutica, isso me parece estar claro, né? Do ponto de vista da indústria, eu acho até justificável. Vamos dizer, se eu faço um investimento, eu quero buscar o retorno do meu investimento o mais rápido possível. Se isso é moralmente adequado, ou se isso é ético, né, usar do sistema de uma condição de doença do cidadão para obter o lucro, bom, isso é outra discussão.
Mas também temos aí a linha da vantagem dos médicos, né? Que tipo de vantagem um médico tem com isso, né? Foi falado aqui pela manhã que o médico receita sempre uma marca e de repente, depois de 4 anos receitando o mesmo medicamento, receita outro, né? Passa a receitar outro. O que leva? Né? Muitas vezes nós vamos ao consultório médico e ganhamos uma amostra grátis. Né? É uma indução, depois é evidente que nós vamos comprar o remédio, né, na continuidade daquela amostra grátis. Também temos os benefícios dos médicos através dos laboratórios. Temos também o benefício da clínica. Aqui eu poderia dar um exemplo nos tratamentos oncológicos. Né? Nós dávamos o tratamento e casualmente era assim, era 2 ampolas por cada aplicação, então um tratamento de 3 meses, precisava de 6 ampolas, né? Nós dávamos isso sem problema nenhum. Mas nesse diálogo que foi promovido, o médico o médico público, né, da secretaria, disse assim, olha, pedem 2, mas o tratamento é 1,5. Olha, é de ficar pensando, um laboratório que sabe que a aplicação é 1,5, faz 2, né? Sobra meio, esse meio vai fora, né? Isso é desperdício? Seria um raciocínio lógico, né? Só que nós não sabíamos que os médicos, quando pediam 3 tratamentos para a justiça, nós dávamos 3 tratamentos oncológicos com 2 ampolas por mês, né, para aplicação, sobra meia ampola de cada um, ele pode fazer o tratamento particular ao preço. Né? Então, isso são pequenos detalhes, né, que só através do diálogo nós conseguimos perceber. Que medida nós tomamos a partir disso? Né? Nós, magistrados conscientizados disso, passamos a não dar mais o medicamento ao cidadão, mas sim determinando que o cidadão fosse a um centro de atendimento oncológico e nós entregaríamos o medicamento ao centro de tratamento oncológico. Então, porque lá sim eles fariam essa compensação do uso e o centro tem uma remuneração diferente, então essa questão... Então, nós desmanchamos um nicho, né, de negócio. Também temos que ver, e por isso pedimos a ausência de conflito de interesse, que o médico pode estar receitando a consolidação de suas próprias pesquisas. Também temos uma decisão no Brasil, no Rio Grande do Sul, que depois foi confirmada nas cortes superiores. Os laboratórios convidam doentes para serem cobaias, e depois de 1 ano que o tratamento dá certo, bom, agora você vai na justiça e busca no Estado a continuação do seu tratamento. E aí nós decidimos não. Se é cobaia, e a cobaia deve ser até o final do tratamento, né? Então, pode-se vender para outro, mas não para quem foi cobaia. E também tem a questão dos interesses dos prestadores privados. Recentemente, o nosso trabalho ele é composto de... Fazemos workshops no interior, convidando todos os agentes, tanto do sistema de justiça como do sistema de saúde, e também participamos dos cursos de aperfeiçoamento de magistrados. E num desses workshops, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, constatamos que ali havia uma judicialização muito grande do chamado da oxigenoterapia. Os magistrados, lá tem Mas por que tem tanto tratamento de oxigenoterapia aqui em Passo Fundo? Não, tem uma clínica especializada nisso. Casualmente, naquele workshop, tinha uma médica representante do Ministério da Saúde presente, e ela saltou. Ela disse, não, isso, além de não ser recomendado, já foi orientado pelo Ministério da Saúde que esse tratamento é prejudicial às pessoas. Então, vejam bem, nós estávamos deferindo um tratamento, né, que era de um interesse econômico, nós estávamos deferindo um interesse que já tinha sido comprovado a sua ineficácia. E, do outro lado dos interesses implícitos, tem o interesse dos políticos, o interesse político.
né? Aquele que nós falamos no início, a demonstração do poder, né? O cidadão lá na frente, lá do posto de saúde, não vou te dar o remédio, vai na defensoria ou vem na semana que vem, o remédio está embaixo na prateleira, mas eu não estou com vontade de dar para ele, né? Eu não gosto dele, então eu só vou dar na semana que vem. Também tem a questão da moeda eleitoral, né? Por exemplo, nós temos um fenômeno no Brasil chamado ambulancioterapia, ou seja, vamos dizer, uma internação, nós temos cidades de referência, hospitais de referência. Então, muitas vezes o cidadão anda 200, 300, 400 ou até 500 quilômetros de ambulância para receber um tratamento. O que acontece? Esse cidadão, ele não vai se deslocar lá daquela cidade para ir até o hospital, agendar, voltar, para depois, no dia do agendamento, ir fazer o tratamento. Então, o que nós constatamos? Que o motorista da ambulância fazia esse trabalho, essa gentileza para o cidadão, e qual era o resultado que ele obtinha depois disso? Ele se candidatava a vereador e era eleito. Então, tínhamos vereadores, motoristas de ambulância. É uma moeda eleitoral. Também as questões de desvantagem indiretas. O que se constatou também, vamos dizer, na questão... eu, enquanto prefeito, não dou os remédios da farmácia básica. Eu compro só a metade do que eu preciso e a outra metade eu não compro. Por quê? Porque eu sei que o juiz dá e aí o cidadão vai comprar na farmácia do meu amigo e o meu amigo me dá uma comissão. E outra questão é também justificar o gasto junto ao Tribunal de Contas, né? Então, um determinado tratamento que eu sei que não está previsto nos protocolos, eu ajuizo, né, oriento a ajuizar, e isso me livra, junto ao Tribunal de Contas, da prestação de contas. Bom, de tudo isso, o que nós concluímos? Assim, mas de forma rasgada, nós somos um instrumento na mão do político, na mão dos médicos, nós estamos sendo usados. Sabe, o sistema de justiça, os juízes estão sendo usados. Então, nós temos que ter consciência disso e ter essa visão quando chega uma ação. Quer dizer, isso aqui, quais são os interesses, quais são os advogados, quais são os médicos, né? Então, nós temos que ter uma ferramenta que nos dê essa informação. Olha, tal tipo de demanda é postulado por tal médico ou por tal advogado, né? Porque nós temos notícia por exemplo, nas cirurgias bariátricas, que são complicadíssimas e tem todo um protocolo que deve se antecipar de vários meses de tratamento psicológico, psiquiátrico, antes da cirurgia. O que acontece? O cidadão sai do consultório médico com a receita, já grampeado na receita o cartão do advogado que entra com a ação para ele conseguir a cirurgia bariátrica imediatamente. Então, passando por cima de tudo. Então, são coisas que nós precisamos nos conscientizar que isso existe e também não entrar naquela questão assim, olha, se não for dado hoje esse tratamento, amanhã o cidadão está morto. Bom, se isso me chega às mãos um processo assim, eu ponho ele de lado. Porque já morreu mesmo. Não vai ser o remédio que eu vou dar hoje que vai salvar o cidadão amanhã. Então, eu só examino realmente esse processo se eu vejo que a receita médica é recente, a procuração do paciente, do cidadão para o advogado é recente, a petição é recente, tudo assim, pouquíssimos dias de diferença entre esses três elementos. Prescrição médica, procuração e petição protocolada, se esse prazo é exíguo, isso sim representa uma situação urgente que eu vou representar, né? Vou analisar com critério. Muito bem. Para isso, então, eu proponho, e tem uma preocupação, até já conversamos isso nos encontros, né, latino-americanos aqui, do Salud Derecho, um gerenciamento dessas informações. Nós precisamos ter uma ferramenta que nos diga isso.
quais são as demandas que existem, medicamento, tratamento, cirurgia. Nós não temos feedback das nossas decisões, nós não sabemos se aquele tratamento que nós autorizamos, deferimos, se aquilo deu resultado, se não deu resultado, se o cidadão realmente fez o tratamento ou não. Só para dar um exemplo para vocês, no início das demandas de saúde, nós dávamos o tratamento inteiro. Olha, o tratamento para essa doença é de 6 meses. Nós dávamos tudo, aí o Estado evidentemente não dava administrativamente, nós bloqueávamos o dinheiro na conta, e aí qual foi a informação que nós tivemos? Que o cidadão com 50 mil reais, na época 25 mil dólares, em vez de fazer o tratamento, comprou um carro. A prioridade dele não era a saúde, a prioridade dele é ter um carro. Porque sabe que depois a saúde ele resolve, de outro jeito. Agora, comprar um carro à vista é difícil. Então, e essas questões nós não temos um feedback. E nós teríamos que ter uma ferramenta que nos desse esse retorno. E também, outro aspecto, a implicação econômica. A decisão judicial do tratamento não previsto pela regulação já foi negado pela alegada ineficácia, quer dizer, que é aquilo que eu falei da questão da oxigenoterapia. Já foi reconhecido como não recomendável, e nós vamos dar igual a essa decisão. Então, nós precisamos ter um sistema de informação que nos dissesse, tais terapias estão excomungadas. Essa aqui não é o sistema de saúde, o sistema médico já sabe que esse tratamento não serve. A questão da talidomida, tem os medicamentos que provocam isso. Então, isso tudo tem que ficar... Nós temos que ter uma ferramenta hábil para nos dar essa informação. E também teríamos que ter uma ferramenta de troca de informação, gestor judiciário. Porque, admiravelmente, nós temos situações em que o processo entrou judicialmente, nunca mais o gestor vai absorver aquilo como um tratamento administrativo. Isso é uma insanidade, porque a decisão judicial é para resolver um problema pontual. Então, se está reconhecido que aquele cidadão precisa de um tratamento continuado, por que vai continuar judicial? O judicial foi dizer, olha, ele precisa de tratamento, incorporem, passe para o administrativo e arquivamos o processo. Mas não, esse processo fica anos e anos tramitando. Muito bem. Outra questão que nós temos uma preocupação muito grande é a questão da eficácia da decisão judicial. Eu não admito dar uma decisão que vai ficar depois num quadro fazendo decoração no meu gabinete. Nós temos um caso, uma questão muito interessante no Rio Grande do Sul, que o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o Estado, porque a lei determina que o Estado deve... Qual é a participação no orçamento? O município deve entrar com 15% do seu orçamento para aplicação em saúde, o Estado deve aplicar 12% do seu orçamento e a União complementa naquilo que for necessário. O Estado do Rio Grande do Sul, historicamente, não aplicou 12% do seu orçamento em saúde. Aplicava 4%, 5%. E é evidente que isso implicava uma desassistência ao cidadão. Então, o Ministério Público entrou com ação civil pública, o juiz deu uma sentença bonita, o Estado recorreu, foi para o tribunal deu um acórdão maravilhoso, garantindo, dizendo que tinha que aplicar os 12%, o Estado recorreu de novo, foi para o STJ e acabou no Supremo porque a matéria é constitucional, está previsto na Constituição que tem que entrar com 12%. A decisão voltou a transitar em julgado e o Estado continuou não aplicando os 12%. Então, isso é a ineficácia total de uma decisão judicial. Um desrespeito total. O que nós vamos fazer? Vamos prender o governador? É o que nos daria direito, Mas vai solucionar o problema? Então, o que nós conseguimos com isso? No diálogo, nós conseguimos fazer uma conscientização de todo mundo que, a partir do ano passado, através dessa conscientização, o Estado começou a aplicar os 12%. Mas nós, enquanto juízes, para o cidadão, para o gestor comum ali, nós iniciamos
fazendo o que a lei diz que é o que diz a lei, né? Vamos dizer, respeitou a decisão judicial, nós prendemos o gestor por desobediência, né? Não é essa, não sei se aqui na Costa Rica é assim, mas no Brasil é assim. Desobedeceu a ordem judicial, vai preso. Bom, era tanta desobediência que o Estado já tinha um secretário da desobediência, então o secretário ficava na cadeia, né? Resolve isso? Não resolve, né? O que nós passamos então? Passamos a bloquear os valores em conta. Isso apavorou o gestor. Isso apavorou o gestor, porque aí nós estamos tomando dinheiro. Mas nós criamos um problema maior em função da solidariedade por desconhecimento do sistema de saúde. Porque nós não tínhamos, claro, essa distinção em que era a competência do município, que era a competência do Estado e que era a competência da União. Então, muitas vezes, nós bloqueávamos na conta do município um valor extraordinário que, às vezes, correspondia ao orçamento do mês inteiro, de coisa que não era dele, era do Estado. Então, esse nosso diálogo também trouxe o esclarecimento dessa situação. Então, nós, juízes, também agora bloqueamos, sim, desobedeceu a ordem, bloqueamos. Mas tiramos do Estado, que é do Estado, do município, que é do município, para ter a eficácia da decisão judicial. E também até o nosso trabalho do comitê é importante, porque todo esse trabalho que nós fazemos antes, nós estamos garantindo a prestação de saúde sem precisar dar uma decisão judicial, sem o desgaste da judicialização. Eu termino, então, fazendo um questionamento. Vocês sabem o número de ações que tem no país? Preponderam demandas que estão nos protocolos? Vocês têm essa característica de ter demanda daquilo que não está nos protocolos? Ou o gestor não fornece aquilo que está no protocolo? E a Defensoria Pública aqui, por exemplo, tem uma atuação importante na questão da judicialização? Bom, senhores, o que nós buscamos com a ação do comitê e essa nossa atividade? É sair dessa situação de ficar atrás de uma pilha enorme de processos e voltar àquela situação mais confortável que nós tínhamos antes, mas com um detalhe muito importante. Reduzir a judicialização da saúde, sim, mas nunca restringir o atendimento de saúde à população. Essa é a nossa preocupação permanente. Muito obrigado. Vamos a abrir a un espacio de preguntas. Como estamos en videoconferencia, el que quiera preguntar va a tener que venir un momentito hacia el podio para que pueda poner su pregunta para don Martín. Perfecto, entonces agradecemos a don Martín por su intervención y le invitamos a sentarse a la mesa, a la primera fila, por favor, para poder continuar con la actividad. Muchas gracias. Obrigado. Nos despedimos de Latinoamérica en este momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nosotros por acá vamos a entregar los certificados. Entonces quisiera que don Fernando Castillo y don Mario Tristán pasen un momentito aquí al frente para poder entregarlos. Gracias.